Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar uma super aula de Geografia e convido você, hein? Já lança o desafio. Assista esse vídeo do início ao fim, hein, galera? Posso contar com vocês? Desafio lançado. Vocês já me conhecem. Eu sou o professor Seba Nunes e hoje estou com vocês aqui para uma super aula de Geografia. Mas não estou sozinho, estou super bem acompanhado da equipe de Libras que leva essa aula para muito mais pessoas. Então, muito obrigado por sempre estar fazendo essa aula cada vez mais diversa. Pessoal, eu disse que nós teremos uma super aula de Geografia, certo? Mas você já está acompanhando as aulas que acontecem aí no repositório, no Centro de Mídia? Você sabia que toda semana temos aulas inéditas, novas, no Centro de Mídias? É isso aí, galera. Então, todas as semanas aí, de todas as disciplinas, temos aulas novas e inéditas. História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática. Então, você pode utilizar aí o Centro de Mídia aí para escolher uma aula aí, reassistir aí uma aula. E lá você encontra o vídeo, o PowerPoint, o PPT e o plano de aula, que vai te ajudar aí no dia a dia escolar, tanto o aluno quanto o professor. É uma super dica, né, pessoal? Então, não deixe aí de prestigiar toda semana aulas inéditas no repositório do Centro de Mídias. Eu disse que nós teremos uma super aula de Geografia, certo? Legal, mas a respeito do quê? Qual é o título da aula, professor Seba? Então vem com a gente, acompanha aqui com a gente aqui na tela. Olha só, pessoal. O que são os 3 poderes no Brasil? A habilidade de hoje é EF04GE14. Identificar elementos da organização política administrativa do Brasil. Então, olha só, já vou trazer aqui na própria descrição da habilidade político-administrativo. Essa palavra aqui que nós vamos utilizar bastante aqui na nossa aula de hoje. Do Brasil. Você já ouviu falar dos 3 poderes? Alguma vez, em algum lugar, você já ouviu falar sobre isso? Ah, no Brasil existem 3 poderes. Agora, aí no período de eleição que estava acontecendo, a gente ouviu aí muitas vezes aí essa expressão aí, os 3 poderes. Mas o que significa os 3 poderes? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso e tentar identificar qual é a função de cada poder no Brasil. A aula super legal, acompanha com a gente. Olha só, pessoal, vem cá. Hoje iremos conhecer os 3 poderes públicos do Estado e identificar seus representantes organizacional. Objetivo: instâncias do poder público e canais de participação social. Então, Sebazito está fazendo um super convite aqui para vocês, para a gente conseguir entender o que é os 3 poderes no Brasil e para que eles servem. Por que tem que ter 3 poderes aí o Estado brasileiro? Será que a gente ouviu a palavra aí, organização política, política organizacional. Será que tem a ver com política e organização? Eu acho que sim, hein, pessoal? Mas vamos continuar vendo essa aula aí, que eu tenho certeza aí que a gente vai, até o final da aula, entender tudo sobre os 3 poderes. Olha só. Então, a administração do Brasil está apoiada em 3 pilares, representados pelos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Muito bem, então os 3 poderes aqui estão representados aí por essas 3 expressões aí: executivo, legislativo e judiciário. Ok, professor, já entendi aí. Então tem 3 poderes, é dividido aí em 3 formas de administração. E para que servem esses 3 poderes? Para organizar o país. Imagina só. Se a gente tem uma sala de aula, não precisa ter uma organização na sala de aula? Quem faz essa organização? O professor. Para fazer a organização da sala de aula, tem as coordenadoras pedagógicas, tem um diretor,
Não é verdade? Não tem uma equipe que organiza toda a escola para a sua sala de aula estar organizada? Então existe aí um organograma de funções onde cada um é responsável por algo para organizar toda a escola e, consequentemente, a minha sala. O Brasil é a mesma coisa, precisa ter pessoas em funções determinadas que organizam aí a situação aí do Brasil para que o Brasil tenha o mínimo de organização. Então, já vamos falar sobre organização política, tá bom? Representada aí pelos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Muito bem, vamos lá, vamos conhecer cada um agora? Ok, a gente já sabe que são 3 poderes aí, dividimos eles em 3 poderes, escreve no seu caderno aí o nome dos 3 poderes e vamos agora descobrir o que cada poder, qual é a função de cada poder aqui no Brasil. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, começando pelo poder executivo. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, que a gente falou bastante aí na televisão, nos últimos dias, porque teve aí a eleição, que é escolhido por voto direto do povo. Então, quem que escolhe o presidente? O povo. O povo vai às urnas, vota e escolhe aí quem é o presidente do Brasil, o presidente da nossa nação. Tem a principal função de governar o país, de tomar conta do país. E é executar e promover programas de governos. Olha só, programas de governo. Então, ele, na verdade, o que ele faz? Ele promove e executa programas de governo que atenda ao bem-estar de toda a população nas diferentes áreas. Então, a gente separou algumas áreas aqui, como saúde, educação, economia, transporte e outras. Muito bem, pessoal. Então, eu já sei que o poder executivo, que é exercido pelo presidente, que é eleito pela população. Então, a população vai no voto direto, vai até as urnas e vota em um presidente específico. E ele tem aí o poder, ele tem aí a função de promover e executar programas em todo o Brasil, relacionados à saúde, à educação, à economia, ao transporte, entre outros aí. Então, olha como é importante o presidente, a função do presidente, e como é importante aí votarmos aí consciente, buscando aí o melhor candidato aí. Então, a gente consegue perceber aí como a função do presidente é importante para toda a nossa nação, para o Brasil. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre o poder executivo? Vem cá, vamos na tela. Olha só, pessoal, a gente tem aqui no poder executivo, os programas só podem ser desenvolvidos por meio de recursos públicos. Então os programas aí, por exemplo, você tem que fazer hospitais, eu tenho que fazer mais escolas, faculdades. Então precisa ter dinheiro. E esse dinheiro vai vir de onde? De recursos públicos, que são provenientes dos impostos pagos pela população e recolhido pelo governo. Então, o que acontece, pessoal? No nosso dia a dia, a gente paga impostos. Vocês que são pequenos ainda não pagam ainda, mas seus responsáveis acabam pagando impostos para o governo. E esses impostos se transformam em quê? Em dinheiro, em recurso, que pode ser feito aí, programas aí, na educação, no esporte, pode ser programas na saúde. Então, esse recurso aí financeiro é utilizado aí pela presidência, nesse caso aqui que nós estamos falando do poder executivo do presidente, para usar com a população em programas. É importante, olha só, até o nosso imposto de renda, aquilo que a gente compra e gera imposto, reverte depois para a população. É super importante a gente saber sobre isso, hein, pessoal? Tem mais coisas aqui pra gente. Olha só. Nessa tarefa, o presidente é auxiliado pelos ministros. Muito bem. Que são escolhidos diretamente por ele, pelo presidente, para executar e colocar em ação aquilo que foi planejado, determinado no ano ou período.
especificamente para cada uma das áreas e administrar devidamente os recursos do orçamento aprovado e determinado para essa finalidade. Então, olha só, o presidente ele não consegue fazer tudo, né, pessoal? É igual na escola o diretor não consegue fazer tudo, então ele tem pessoas que os ajudam. E aí tem a presença dos ministros que ajuda a executar aí os programas. Então, ajuda o presidente a escolher e a execução desses programas. Olha como que é importante aí o presidente, e é o presidente que escolhe todos esses ministros. Legal, né? Olha só, mas tem mais coisas, tem bastante coisa hoje. E o poder legislativo? O poder legislativo é encarregado de elaborar e ordenar as leis que regem o país. Então, está mais ligado a ordenar leis. No governo federal, essa função é dividida pelos deputados na Câmara dos Deputados, que cria leis, e no Senado Federal, que além de criar, analisa e aprova as leis enviadas pela Câmara. Então, os deputados, eles criam as leis, mas quem aprova são os senadores. Exerce essa função reperspectivamente aos deputados e senadores federais, que recebe essa confiança do povo por meio do voto direto. Então, olha só, assim como o presidente, existe aí os deputados e os senadores que também são eleitos aí por meio do voto direto da população. E, por último, o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem função de julgar de maneira imparcial determinadas situações ou processo e as pessoas neles envolvidas, de acordo com as regras da Constituição do Brasil. Isso significa que o Supremo Tribunal Federal, o STF, é responsável de zelar o cumprimento da Constituição no país, sendo o órgão máximo do Poder Judiciário. O STF é composto por 11 ministros que são escolhidos pelo presidente e aprovado pelo Senado. Olha só, então, o Poder Judiciário, ele ajuda a que as leis do país se cumpram. Então, quer dizer, o senador, o presidente, os ministros não pode fazer qualquer coisa, porque tem aí esses ministros aí do judiciário que fiscaliza, ajuda aí a manter as leis do país organizadas. Viu como cada poder tem a sua função e eles estão entrelaçados e são importantes? Então, vou deixar aqui para vocês um exercício, tá, pessoal? Está chegando aqui no finalzinho da aula. A gente tem 3 tipos de poderes e eu quero que vocês coloquem número 1, número 2, número 3, correspondente ao poder que está escrito aí nesse quadrado. Então, você vai fazer isso aí junto com o seu professor, tá bom? Vai ver qual é o poder correspondente de cada um aí, de acordo com o exercício, e vai colocar número 1, número 2, número 3. Estamos chegando aqui no finalzinho da nossa aula, mas eu não posso deixar de mostrar aqui a nossa avaliação. Se você percebeu e entendeu o quanto que é importante aí os poderes, e esses poderes aí fazem parte da organização do país, avalie aí positivamente a nossa aula. Galerinha, estamos chegando ao fim e conto com vocês nas próximas aulas, hein? Tchau, tchau. Até mais.